Esse é o podcast SOBED. Meu nome é Vitor Arantes, sou membro da comissão científica da SOBED e tenho hoje a honra e a satisfação de entrevistar o Dr. Fábio Segal, que também é membro da comissão científica. Fábio, o nosso assunto hoje é o esôfago de Barrett. Diagnóstico, tratamento, vigilância. Eu começo essa entrevista perguntando para você, na prática, paciente com esôfago de Barrett, que cuidados o endoscopista tem que ter no seu exame diagnóstico? Perfeito, excelente. O que nós temos que pensar, e acho que vamos dizer assim, a tônica deste congresso é sempre pensar em qualidade. Então, a qualidade da endoscopia é que vai permitir o diagnóstico correto e a terapêutica mais adequada. Então, se a gente recebe um paciente com a indicação de investigação de esôfago de Barrett, o que nós temos que, em primeiro lugar, pensar é que nós temos uma variável fundamental, que é o tempo. O tempo que a gente vai destinar para o exame desta mucosa alterada. E depois, as melhores condições, a limpeza adequada do esôfago, a limpeza adequada do estômago e do duodeno. Então, se nós estamos procurando uma lesão, nós temos que avaliá-la de maneira adequada. Então, a primeira coisa que a gente faz, no momento que a gente determina que diagnostica a presença de um epitélio metaplásico que se estende por mais de 1 centímetro acima da linha Z, nós vamos então destinar, em média, 1 minuto para cada centímetro de mucosa alterada. Isso permite uma avaliação na busca de lesões, que é fundamental. Então, as lesões visíveis determinam uma conduta completamente diferente. E uma colheita de material mais adequada. Hoje nós temos protocolos que orientam a nossa biópsia. Então, o protocolo de Seattle, ele estabelece a biópsia em 4 quadrantes e a avaliação a cada 2 centímetros para a gente fazer o diagnóstico de um epitélio metaplásico especializado e na busca de uma informação que é fundamental, que é a presença ou a ausência de displasia quando o patologista for examinar este material. Então, nós sistematizando o nosso exame, nós temos uma qualidade de exame melhor e uma chance de dar um diagnóstico mais correto para a gente depois planejar o melhor tratamento. Isso. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui na questão do Barrett são as tecnologias de imagem, né? Então a gente vê hoje endoscópios de alta resolução, com cromoscopia digital, com magnificação, tem a cromoscopia com ácido acético. Na prática, seu paciente chegou lá, você entrou com o endoscópio, começou a examinar, identificou o epitélio metaplásico. Como é que é a rotina? Como é que você começa a inspeção? Quando você vai utilizar, então, esses recursos adicionais? Qual o papel deles? Qual a vantagem que pode existir no procedimento? Perfeito. Bom, uma coisa é a gente tratar a endoscopia índice, que a gente vai fazer o diagnóstico. Outra coisa é quando a gente coloca esse paciente em vigilância. Na rotina, num diagnóstico inicial de esôfago de Barrett, um endoscópio de luz branca de alta resolução resolve muito bem o nosso problema. E nós temos hoje as condições de usar um corante, que na verdade não é um corante, mas fazer uma cromoscopia com ácido acético, que é extremamente barato, acessível em qualquer serviço e que permite que a gente desnature as proteínas, limpe aquele epitélio e permita a gente fazer biópsias dirigidas, que hoje, vamos dizer assim, é a situação, vamos dizer assim, mais importante para o endoscopista. As biópsias aleatórias se mostraram eficientes, mas a biópsia direcionada principalmente após o uso do ácido acético, permite a identificação de displasia de baixo grau e até de lesões avançadas como o adenocarcinoma, que permite uma mudança na nossa conduta. Então, assim, qualquer serviço em qualquer lugar do Brasil permite a gente fazer o uso do ácido acético para a gente ter uma qualidade e um diagnóstico mais preciso. O ácido acético realmente é muito disponível, né, Fábio? Na prática, como é que se usa? Qual concentração? E o que o endoscopista deve observar ali com a reação que ocorre com o ácido acético e como é que ele ajuda você a dirigir essa biópsia para uma área mais suspeita? Perfeito.
Fundamental assim, no momento que há a desnaturação dessas proteínas e há uma limpeza, nós temos que procurar alterações nas criptas, né, nessa mucosa e como tu colocasse assim, olha, a gente precisa de uma cromoscopia digital para a gente ter um diagnóstico mais acurado. É óbvio que se a gente dispuser de LCI, de BLIs, ou então de FICE ou o NBI, é óbvio que a gente vai ter condições de delimitar melhor essa área alterada e poder planejar um melhor tratamento. Então, assim, a primeira etapa é a gente fazer uma biópsia dirigida e a segunda etapa é, vamos dizer assim, ter ao nosso lado, e isso é a segunda parte, ter ao nosso lado um patologista experiente que permita a gente saber se a gente tem a displasia ou se a gente não tem displasia. Se essa displasia é de alto grau ou essa displasia é de baixo grau. Porque isso vai nos orientar a conduta em termos de tratamento. Mas voltando um pouco na parte de investigação, a gente tem que, vamos dizer assim, dispor de tempo para esse exame. Então, como eu ressaltei há pouco numa mesa que eu estava participando, o tempo é o nosso maior valor no diagnóstico de esôfago de Barrett e nós temos 2 critérios que nós temos que seguir. A extensão desta área metaplásica e aí é importante que nós conheçamos também as classificações endoscópicas. Então, hoje, um laudo de qualidade deve descrever a extensão máxima desse epitélio metaplásico e o comprometimento circunferencial desta área. Por quê? Essa classificação de Praga, que contempla, então, a circunferência e a extensão máxima, permite dar uma ideia de prognóstico. Porque se nós repetirmos esse exame depois na vigilância e houver um aumento dessas dimensões, nós estamos em frente a um paciente que pode, vamos dizer assim, estar numa área de risco. Então, nós sempre devemos que pensar que fatores de risco estão envolvidos no esôfago de Barrett. Então, um paciente que tem uma hérnia de hiato, ele tem um risco muito maior de risco de displasia. Um paciente que tem uma doença há mais de 5 anos. Pacientes brancos, então, caucasianos, acima masculinos que têm um histórico familiar de câncer ou um histórico pessoal de câncer estão sob maior risco. Então, o que nós temos que pensar assim, a endoscopia é um dos fatores que vai nos dar informação, mas nós temos que contemplar todos esses fatores para a gente não deixar de acompanhar o que a gente chama de pacientes de alto risco e que é fundamental para a gente ter uma qualidade de segmento. Então, nós temos que sempre pensar displasia e extensão do epitélio metaplásico como os fatores principais, primordiais no segmento do paciente, na vigilância desses pacientes. Isso é importante que você está falando, chama atenção para aquela anamnese, né, antes do exame, onde você vai identificar esses fatores de risco todos, e eu acho isso fundamental. É isto que a gente tem que lembrar para todo mundo que está em formação. Nós não somos passadores de tubo. Nós fazemos uma anamnese, mesmo rápida, antes da realização da endoscopia, nós perguntamos para o paciente, pelo menos, perguntas-chave que nos direcionam. Porque nós temos 2 informações que podem atrapalhar muito. Em primeiro lugar, fazer um diagnóstico errôneo de esôfago de Barrett e colocar um estigma nesses pacientes. Porque todos vão chegar no consultório e dizer, doutor, essa é uma lesão que leva para o câncer. Mas nós temos que também alertar que nem todo mundo vai morrer de câncer em decorrência do esôfago de Barrett. Então, esta estratificação, essa definição é fundamental para a gente tranquilizar nossos pacientes, para nós tranquilizarmos os clínicos que nos encaminham, para a gente fazer um acompanhamento adequado. E, Fábio, uma última pergunta aqui sobre a questão do diagnóstico, né? Você falou da biópsia, do protocolo de Seattle. Vamos dar um exemplo hipotético aqui. Imagina um paciente que tem lá um Barrett com extensão de 4 centímetros. Como é que você faz essa biópsia? Você coloca tudo num frasco? Você faz por segmento, por centímetro? Como é que você identifica isso? Que dica você dá para o nosso associado?
Excelente pergunta. Nós temos que fornecer material que nos permita a gente ter uma avaliação total desta área metaplásica. Então, a cada centímetro, nós podemos colher material dos 4 quadrantes e em frascos separados, orientando. Como é que a gente vai orientar o patologista? Através das medidas que a gente faz em relação às pregas gástricas e à incisura. Isso permite uma medida adequada da extensão desse epitélio e que altura foi feita esta biópsia, para que a gente, no momento que identifique uma área displásica, nos permita, num exame de controle, fazer a avaliação correta com biópsias dirigidas. Então, assim, não economizem tempo, nem economizem frasco, porque isso pode ser fundamental no acompanhamento e no prognóstico desses pacientes. Pô, recado muito importante, né? Esôfago de Barrett, realmente com essas dicas aí, tenho certeza nossos associados vão estar fazendo um exame de maior qualidade. Para fechar essa nossa entrevista aqui, Fábio, nós estamos curiosos para saber que tipo de música você gosta, que tipo de conjunto você aprecia, que sugestão você deixa aí para o nosso associado aí de apreciação de música. Perfeito. Bom, eu sou extremamente eclético em relação à música, eu gosto de música clássica, eu gosto de rock, gosto bastante de rock e de música de samba, é incrível que pareça, um cara que gosta de samba e gosta de rock, mas eu sou bastante eclético. Mas existem algumas músicas que realmente que são as standards que realmente eu gosto. Eu gosto de Dire Straits, eu gosto de Rush, eu gosto de AC/DC, eu gosto de uma série de coisas. Mas eu escolhi uma música que, para mim, ela vamos dizer assim, me remete a lembranças muito importantes. A música que eu escolhi é Tom Sawyer, do Rush, e que ela corresponde a um show que eu fui há muito tempo atrás e que eu estava assistindo ao solo da bateria do Tom Sawyer, que vocês vão ter a oportunidade de ver que é magnífica, e que eu olhei o celular e eu tinha muitas mensagens me avisando. Nessa época, a minha esposa estava grávida e ela foi para o hospital e tinha um recado que eu tinha que ir para o hospital porque ele já estava nascendo. Então, foi durante o show do Rush, o Felipe Rush, então nasceu o Felipe, que veio até antes do tempo. Essa música é marcante porque é uma banda espetacular e, vamos dizer assim, os músicos são muito talentosos e a bateria é realmente muito marcante. Que legal, então vamos curtir essa música, deixar um abraço aqui pro Felipe Rush, seu filho, e que história interessante. Obrigado pela entrevista, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço.